Todo mundo concorda com a gravação, gente? Todo mundo concorda? Beleza. Sim. Então vamos lá. Hoje é o nosso segundo encontro sobre depressão, que nós estamos aí nessa programação para estudar temas sensíveis ao AE, e agora a gente vai tentar trazer algumas outras abordagens e discutir juntos para que o tema fique mais claro para nós como atendentes, né? Não somos profissionais, mas somos atendentes e dialogamos com pessoas que passam por esses problemas. Então, vamos lá. A gente queria começar falando sobre a importância do autoconhecimento nesse contexto da depressão. É importante a gente trazer essa reflexão para a pessoa que chega no AE, diante de um quadro diagnosticado ou diante de alguma suspeita. Por quê? Olha, quando a pessoa se conhece, ela consegue perceber quando suas emoções mudam de tal modo que ela passa a se distanciar de si mesma. Então, se eu me conheço, se eu sei como o meu corpo se comporta, eu terei mais condição de perceber alguma mudança. Mudanças, inclusive assim, nas diferentes fases da vida. Porque a depressão, ela pode acometer uma pessoa na infância, na adolescência, na idade adulta, na terceira idade. E os estudos apontam que em qualquer uma dessas fases a gente pode ter, inclusive, alguns sinais diferentes. Aí, se a pessoa, ela vai desenvolvendo esse processo de autoconhecimento, ela vai ter condição de acender aquela luzinha vermelha quando alguma coisa está diferente. Então, eu sempre dormi bem, nunca tive problema de insônia. Aí, de repente, eu estou... algumas coisas aconteceram na minha vida, aí eu estou irritadiça, aí eu não consigo dormir, aí eu vou começando a perceber coisas que estão muito diferentes do meu normal. Isso já liga o meu sinal de alerta. E a gente sabe que nessa... Oi? Eu posso fazer um comentário em cima disso aí? Pode. Nós temos uma trabalhadora lá da casa. Essa semana, a semana passada que eu tive lá, não foi? No centro, umas 2 ou 3 vezes. Sim. E ela passou lá para pegar um livro. E a gente conversando, o que me chamou a atenção nela é o seguinte, ela tem crises de depressão profunda. Mas quando ela percebe que ela está, ela recorre logo a gente para pedir vibração por ela. E comentamos, eu e ela, exatamente isso aí. Falei, ó, o bom, vírgula, né? Mas assim, o interessante disso tudo é que ela já tem essa consciência do corpo dela, do organismo dela, que ela fica atenta às mudanças. E ela percebe quando vai começar e ela pede socorro, pede ajuda. Isso, perfeito. Perfeito. Uma pessoa já me relatou isso também. Essa pessoa tem essa predisposição para a depressão, certo? E na maior parte do tempo, a coisa está controlada. E alguns sinais aparecem quando a bendita quer se manifestar de novo. Não sei se Lucas ou Lu podem me corrigir, mas pelo que eu entendi é assim, a doença existe na vida dele e ele vai ter que conviver com ela. Ele vive com ela, entendeu? Ele aprende a viver bem, mesmo tendo essa predisposição do organismo. Mas aí, quando algumas coisas acontecem, essa pessoa já liga a anteninha. Então, o que ela pode fazer? Aí, o que ela costuma fazer? Ela pode investir mais no esporte, no convívio com pessoas que levantam o astral, entendeu? Em certas leituras. Então, essa pessoa intensifica algumas coisas, algumas práticas que para ele são como um remédio. E com isso, ele impede que aquela doença o afunde. Porque existem as recaídas, né? O que a gente chama de recidiva. Então, você pode passar por um período estando bem,
depois você pode ter uma recaída, depois você pode passar de novo. Isso, inclusive, uma pessoa passa por essa problemática e toma medicação. Se sente bem, para de tomar medicação. Esse é outro problema. Porque muitas vezes ela está bem justamente porque a medicação equilibrou as substâncias que o corpo dela produz, equilibrou o funcionamento aí hormonal. E aí, quando ela se sente bem, ela cai de novo. E muitas pessoas relatam que quando caem de novo, que a queda é pior. Então, quando a gente estiver diante de uma pessoa que nos traz um quadro desses, quando a gente estiver conduzindo o diálogo, se a gente puder falar sempre da importância do autoconhecimento, ela prestar atenção nela, nos sinais que o corpo dela dá. Se a gente puder incentivar a prática de meditação, que é excelente, ela ter esses momentos de reflexão, né? Esses momentos em que ela vai ter condição de olhar para dentro dela. Então, se a gente tiver condição de, nos diálogos, nas conversas, falar sobre isso, é importante. Fala, amor. Não, assim, essa questão do medicamento, Lore, que você falou, é extremamente importante. Porque, assim, o medicamento, ele demora um certo tempo para fazer o efeito no organismo do indivíduo e a pessoa, às vezes, tem uma certa piora alguns dias após o início do medicamento, depois Isso. melhora e depois vai evoluindo. Só que é um tratamento custoso, vamos dizer assim, ele é lento, né? É longo, tem que ter muita paciência, muita calma, muito cuidado. E as pessoas, elas agem dessa forma. Não, eu já estou bem, então eu não preciso mais me medicar. E tem uma outra questão, que é a questão da bebida, porque geralmente os antidepressivos, eles não podem ser associados à bebida alcoólica. E algumas pessoas preferem abrir mão da sua saúde mental para poder fazer uso, a ingestão do álcool, né? Então, assim, é um assunto super delicado esse, eu acho, sabe? E é assim, essa questão que você falou, quando você cai em si, a recaída, você tem que tomar remédios mais fortes, aí você, né, vem para uma situação. O autoconhecimento é essencial não só para a depressão, como para qualquer transtorno psicológico, para TAG, para síndrome do pânico, para tudo. Né? Então, essa questão do medicamento, e tem outra questão também que eu queria colocar, que as pessoas são muito preconceituosas com relação a isso. Se você diz assim, não, eu tomo um remédio para depressão, eu tomo um remédio para dormir, vixe, fulano é toda problemática. Sabe? Ah, porque eu tomo tal remédio. E a tarja preta é um tal de um tarja preta. Então, assim, eu sempre convivi com a minha avó com essa situação, apesar, assim, de não sermos tão próximos, porque minha avó mora em Brasília, mas eu sempre falei assim, gente, eu sou a favor daquilo que nos traz uma saúde mental. Se esse medicamento é necessário para eu estar bem fisicamente, quimicamente, a gente tem que usar, mas há muito preconceito e as pessoas têm vergonha. Eu noto isso, sabe? De, às vezes, lógico que ninguém precisa expor sua vida para ninguém. Por exemplo, se eu tomo remédio para dormir, eu não preciso contar para ninguém que eu tomo remédio para dormir, porque é um problema meu. Mas, de repente, em uma roda de amigos, você chega, você se sente à vontade, você quer falar, você muitas vezes é apontada. Né? Então, assim, às vezes as pessoas, até mesmo no AE, eu já notei isso, para chegar e dizer, não, eu estou indo no psiquiatra, porque é uma coisa que eles fazem assim. Eles é um estigma, assim, né? É um estigma. Eles preferem dizer assim, não, eu vou no psicólogo. Por que não psiquiatra? Ah, porque o psiquiatra é médico de doido. E não é bem assim, né? Nossa ignorância é tão grande, né? Então, eu acho que a gente precisa, com os participantes, quebrar esse gelo, quebrar essa questão e dizer para eles que é uma coisa normal, que não é só ele que vive disso, que são milhares e milhares de pessoas no mundo que passam por essa situação e que não precisa ter vergonha de tomar um medicamento ou de estar indo a uma consulta a um psiquiatra, lógico que com todo o cuidado, né? Falando de uma forma que caiba no diálogo. Perfeito.
Aí aqui a gente lembra aquela questão famosa do Livro dos Espíritos, né? A questão 919. Qual é o meio? Assim, adaptando para a nossa necessidade de autoconhecimento aqui. Quando Kardec perguntou qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho, quando vai comentar essa resposta, ele fala, né? Todo dia, antes de dormir, ele passava em revista tudo que ele fez no dia, ele revisava tudo. Aí, do ponto de vista moral, ele analisava assim, como foi que ele agiu com as pessoas, né? Ao longo do dia, o que ele fez que ele faria novamente, o que ele fez que ele analisa assim, eu não faria isso novamente. Eu fiz isso, mas eu estou vendo que não foi a melhor escolha. Então, é você reservar uns momentos para pensar sobre a sua vida, o seu dia, o seu modo de agir, as coisas que estão passando no seu coração, os pensamentos que estão povoando a sua mente. A gente precisa desse tempo, né? Não precisa você ficar o dia inteirinho recolhido, mas alguns instantes todo mundo tem. A gente tem condição, né? E lembrando aqui, tristeza é uma coisa normal. Não é assombrar todo mundo, não. Tristeza é normal. Vocês já ficaram tristes pelo menos uma vez na vida? 2? 3? Vocês já ficaram tristes numa quantidade de vezes que vocês não conseguem contar? Tem pessoas que já ficaram tristes. Eu acho que eu já fiquei triste tantas vezes na vida que eu não consigo contar. Mas isso quer dizer que eu sou depressiva? Não. Porque tristeza faz parte da vida. E a tristeza pode ser muito enriquecedora, pode trazer grandes reflexões para a gente. A questão é você passar pela tristeza e superar a tristeza. Isso é normal, isso é saudável. Quando a gente fica preso naquilo e não consegue sair, aí a gente precisa de ajuda, né? E muitas vezes de ajuda profissional. Outra mãozinha se levantou. Heldes. Ô, Lore, a Adrisa colocou uma questão aí muito importante, que foi sobre a bebida com a medicação, né? Que muitas pessoas substituem, preferem beber do que usar a medicação. Eu já tenho uma outra visão para isso, porque eu acho assim, a pessoa que bebe excessivamente, bebe muito, né? Ela também é depressiva. Há várias formas de depressão, pelo o que eu estou conseguindo entender. Porque uma pessoa que ela bebe de segunda a segunda, ela está caminhando para um nível de ficar dependente, certo? Só que aquilo também é uma depressão, é uma fuga que ela tem de fugir dos problemas dela e ficar naquele mundo depressivo dela, só bebendo. Eu tenho uma conhecida que ela bebe trancada dentro de um quarto. Nossa. Então, assim, é uma forma depressiva dela, a forma depressiva dela é essa. Ela bebe segundo o pessoal diz que ela bebe de segunda a segunda trancada dentro do quarto. Já tem o horário certo dela, que ela entra pro quarto, tranca e bebe dentro do quarto. Diz que tem até geladeira dentro do quarto. Então, é um vício, mas é um vício depressivo, porque ela é sozinha, ela não tem mais nem a mãe nem o pai, não casou, não tem filho. Então, uma vez eu fui tentar conversar com ela, há muitos anos atrás, e ela começou a me relatar isso, que ela era sozinha, não tinha filho, não tinha pai, não tinha mãe, tinha irmãos, mas os irmãos eram assim, aqueles irmãos distantes um do outro, e aquela forma da bebida era uma forma que ela tinha dela estar com ela mesma. Hoje eu vejo que isso é uma forma depressiva dela, não só dela, de outro, que tem outras pessoas também, né? Então, assim, é muito importante também ver o motivo que está levando para aquele caminho, porque a depressão, nem todo mundo caminha para o mesmo caminho, para o mesmo segmento, como a Adriana colocou, da avó dela,
Nissin pôs, semana passada nós também colocamos no segmento. Tem várias formas, e o mais importante é detectar a forma que ela está se mostrando. Uhum. Né? Eu vejo, hoje eu vejo dessa forma. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Às vezes essa bebida aí pode ser como você falou, uma fuga. Parece que a gente quer alterar o nosso estado de consciência. Até para que você não... Muita gente não aceita a própria realidade, que é alterar o seu estado de consciência, para que aquilo ali tenha o efeito meio de que um analgésico. Eu não quero sentir tanto peso da minha vida, das minhas dores, então eu bebo como se eu fosse para um outro lugar, do ponto de vista mental, psicológico, e aí eu não sinto tanto. Assim, é uma ilusão, né? É uma ilusão. E outra questão importante que eu queria discutir com vocês, sobre depressão e obsessão, porque nós estamos dentro de um centro espírita, fazendo um atendimento espiritual. Chegam pessoas com diagnóstico médico de depressão, e nós sabemos da realidade espiritual, e a gente não pode ignorar. Mas, por outro lado, a gente não pode botar tudo no mesmo balaio e dizer, genericamente, que tudo é uma coisa só. Então, eu queria convidar vocês para a gente pensar juntos. Todo deprimido está sofrendo depressão? Está sofrendo obsessão? 3 perguntas. A depressão gera obsessão? E a obsessão pode ocasionar um processo depressivo? Porque aqui, a depressão é uma questão não só física, né? Ela pode envolver aspectos físicos do funcionamento do seu cérebro, dos seus hormônios, né? Até o funcionamento da sua tireoide pode influenciar como que seu corpo se manifesta. A depressão gera a obsessão. O que acontece quando a gente está num processo depressivo? A gente tem uma tendência de se enclausurar, né? De ficar você com você mesmo, sem muita interação. Essa é uma das formas que ela pode se manifestar, sem muita interação. Então, eu fico num estado de pessimismo, eu não quero socializar, eu me sinto desgostosa da vida, as coisas que me davam prazer não me dão mais, então eu estou naquele estado, algumas vezes, né, até mórbido. E aí, quando eu estou assim, eu posso favorecer a aproximação de espíritos que estão nessa mesma sintonia. Então, veja, eu posso favorecer que outros se aproximem, ou que os meus desafetos espirituais, os meus inimigos desencarnados, se aproveitem da minha fragilidade naquele momento e façam com que eu me afunde mais. É como se fosse uma coisa levando a outra. A outra pergunta, a obsessão pode ocasionar um processo depressivo? Então, agora eu comecei com a obsessão. Eu tenho saúde plena, digamos, Aí fiz umas escolhas erradas na vida, comecei, né, ir por uns caminhos esquisitos aí, caí num processo depressivo, fiz umas escolhas infelizes, aí de repente eu tô naquele quadro realmente de influência espiritual perniciosa e está instalado um processo obsessivo. Aquela obsessão que nasceu no plano espiritual que me envolve, vamos dizer assim, na minha esfera espiritual, ela pode afetar meu organismo? Pode afetar meu organismo. E aí, ela afetando o meu organismo, sendo uma obsessão demorada, afetando o meu organismo, ela pode mudar o funcionamento do meu organismo, do meu cérebro, ela pode mudar as substâncias que eu produzo, ela pode diminuir a quantidade de substâncias que
que trazem bem-estar, substâncias que trazem felicidade. Então, aquela obsessão pode influenciar no meu corpo e o meu corpo manifestar também, do ponto de vista físico, essa doença. Muitas doenças podem vir de uma obsessão. Então, todo deprimido está sofrendo obsessão? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que não também. Isso. Eu não posso dizer, eu não posso chegar no atendimento fraterno e falar, ó, está deprimido, é obsessão. Eu não posso falar isso. Não. Né? Então, eu não posso generalizar. Isso. Então, E às vezes tem algumas orientações erradas, Lore, porque às vezes tem gente que chega lá e fala assim, olha, eu preciso logo ir para o CAD. Exato. Tem gente que chega para a gente e quer determinar. Né? Não, ó, eu preciso de CAD, porque fulano me falou que eu estou assim, é o CAD. Mas não é assim. E a gente tem que conversar com a pessoa, né? Para fazê-la compreender que nem todo deprimido está sendo obsediado. Exatamente. Exatamente. Mas, a segunda pergunta, a depressão gera uma obsessão? Pode gerar. Pode gerar. Depende de qual é o meu nível lá de depressão, em que grau que eu tô. Depende de como eu estou lidando com ela. Isso, da sua sintonia. Da minha sintonia. Então, eu posso estar, digamos assim, eu tenho uma predisposição no meu organismo à depressão. E eu não quero me tratar. Eu falo que eu só estou esperando a morte chegar. Eu não quero ir para o médico, eu me recuso a ir para o médico. Eu me enfio dentro de uma cápsula ali, e dentro de minha casa, eu só fico dentro do meu quarto. Eu fico no escuro, eu não quero saber de visita, eu não gosto de pessoas vindo dar palpite na minha vida. Então, eu entro num estado ali em que nem as influências positivas da minha família eu permito. Eu entrei num casulo e estou me fechando para toda ajuda que chega para mim de fora. Isso pode gerar uma obsessão? Pode. Então, a forma como eu estou vivenciando, a forma como eu estou buscando sair, a forma como eu estou encarando aquela depressão, podem fazer com que, dali, comece a se desenhar um quadro de obsessão. E a última, obsessão pode ocasionar um processo depressivo? Pode. Uma obsessão pode ocasionar vários problemas de saúde. Aí eu queria mostrar para vocês uma coisa. Eu peguei um vídeo de 2 minutos, 2 minutos e poucos segundos, para passar para vocês, pode ser? Da FEB. Aí eu vou só mudar aqui o áudio para sair o áudio melhor para vocês, tá bom? Wesley? Ele está querendo dizer que Tinho levantou a mão. Ah, desculpa. É porque ele aponta para lá, mas Heldson para mim tá aqui, ó. Tá lá, ó. Fala, amor. Eu tava nas 3 perguntas. Todo deprimido está sofrendo obsessão? Não. Na maioria das vezes, não, porque quando é um processo obsessivo junto com a depressão, ele é notável aos olhos da pessoa, ao comportamento, ele é notado, vou dar um exemplo, não é que seja isso, aos delírios, né? Então, ele é notado a isso, um processo depressivo com uma obsessão. Ele começa muito sutil, mas para quem tem um conhecimento, tanto na parte espiritual, quanto na parte clínica do conhecimento, né, que a psicologia, ele começa a notar, porque o comportamento muda, e não é mudança de humor, ou mudança, é totalmente diferente o comportamento quando é obsessão com depressão. E a depressão gera uma obsessão muito grande, se não tiver esse cuidado, a pessoa, como Nicinha e outros demais
que disse se não, que teve, né? Mas se você não tiver uma sintonia, se você baixar a tua sintonia com aqueles espíritos inferior, aí sim ele gera. Mas quando tem um determinado conhecimento, como você usa o corpo, a pessoa se conhece, ela se conhece as suas atitudes, se conhece a forma de agir, ela não consegue, eles não conseguem gerar uma obsessão, porque ela sabe que aquilo é dela e ela não deixa o padrão vibratório dela, por mais que se entristeça, baixar. No Exatamente. caso da obsessão, pode ocasionar um processo depressivo? Com certeza, você já respondeu. Pode não só um processo obsessivo, como pode levar até um desencarne. Porque não é que a obsessão vai matar a pessoa, não. Mas leva ao total desequilíbrio do corpo, que o corpo começa a se desnutrir sozinho, por si só. Uma pessoa que alimenta mal, uma pessoa que se entrega a determinados vícios, que não tem um cuidado com o veículo, que é o nosso corpo, através de um processo depressivo, acaba causando um desencarne. Ela E, assim, mesma vai se ela acabando, mesma né? se acabando, que se coloca como se fosse um suicídio indireto. Mas, na verdade, ele não chega a ser indireto, porque ele foi causado através de uma determinada influência. Exato. Olha, todo mundo tá... sabido. Esse menino tá demais, viu, gente? Hein? O problema pode ter origem física, mental ou emocional, mas a continuação tem uma interferência espiritual, se eu permitir. Então, pode nascer aqui do meu físico, mas ela pode continuar com uma interferência espiritual. E, por outro lado, o problema pode se iniciar com obsessão, interferência espiritual negativa, e depois afetar meu corpo físico. Não é? Pode ser que caminhe junto? Pode, mas eu não posso dizer que toda obsessão está ligada à depressão. Mas a forma como eu vou encarar e tratar pode fazer com que a minha situação piore ou não. Então, agora é o videozinho, tá? A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas, reclamando por vezes tratamento consecutivo ou em paralelo, quer seja médico, quer seja magnético. Por quê? Destituída a causa, vamos supor que se curasse a obsessão nesse aspecto, é preciso cuidar dos efeitos biológicos, dos efeitos energéticos. Foi mais ou menos assim que Allan Kardec escreveu em uma prece aos espíritos obsessores, né, uma prece em relação à obsessão, que é trazida na coletânea de preces, geralmente junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos que Allan Kardec escreve isso no século XIX, onde a medicina e a psiquiatria especial estavam ainda muito atrasados do ponto de vista de tratamento das desordens psíquicas. Mas se naquele momento Allan Kardec tem o bom senso de trazer essa anotação, imaginemos hoje, no momento em que a medicina ampliou muito o seu tratamento e pode se constituir, como algumas pessoas já me disseram, a mão de Deus disseminando o bem-estar ou ajudando a diminuir a dor para mais pessoas, junto com uma visão religiosa, junto com a visão espírita. Por isso que a visão espírita não prescinde, não exclui a ajuda psicológica, a ajuda médica, porque é um preceito que está lá, antevisto por Allan Kardec, em uma época mesmo que o tratamento não era tão eficaz do ponto de vista médico, do ponto de vista biológico, mas mesmo assim ele já via necessidade de cuidar desse corpo, e essas palavras parecem ser atemporais, especialmente nos dias de hoje. Então, uma influência continuada, persistente, espiritual, pode sim ocasionar doenças no nosso corpo físico. Aí aqui eu trouxe só algumas pontuações
com relação ao familiar da pessoa que está deprimida, porque às vezes a pessoa vem, eu vou fazer para fulano da minha família, eu vim fazer o AE para não sei quem da minha família, porque está sofrendo muito com depressão e tudo. Aí, às vezes a gente pensa muito na pessoa que está em depressão e não pensa no familiar, né? Que também precisa de uma orientação. Aí só algumas pontuações, tá? A gente pode orientar esse familiar a ler e se informar sobre esse assunto, a recrutar outros familiares também, outros amigos que amam aquela pessoa e que também podem se dedicar a ela, doar um pouco do seu tempo, da sua atenção, dos cuidados, né? Para que aquela pessoa se sinta envolvida por uma rede de atenção, de cuidado. Incentivar atividades das quais a pessoa deprimida costumava gostar. Eu não sei o que eu faço. A pessoa gostava de cantar, a pessoa gostava de jardinagem, a pessoa gostava de caminhar, de fazer caminhada. Você pode falar com o familiar, se você conseguir, a depender do grau de depressão em que a pessoa esteja, incentive coisas, tente resgatar coisas de que ela gosta. Propor pequenas metas, porque às vezes a gente pensa em coisas muito grandes, né? Então, assim, a meta hoje que ela pode propor é levantar da cama. A meta hoje pode ser levantar da cama e tomar um banho de manhã. Pronto, acabou. Levantei, tomei um banho, pronto, sua meta está cumprida. O que vier depois é lucro, né? A sua meta pode ser ligar para alguém, a sua meta pode ser almoçar, comer uma saladinha no almoço. Pronto, já estou feliz que você comeu uma saladinha no almoço. Né? Incentivar pequenas coisas, assim, pequenas conquistas, porque se a gente pensar em propor logo para a pessoa coisas muito grandes e ela não conseguir, isso ainda traz mais frustração. É um passinho de cada vez, né? E a gente dá esse tipo de orientação. E aqui alertar o familiar para que esse familiar também não descuide dele mesmo, das coisas que ele gosta, para que ele também não adentre em um processo de queda vibracional. Então, você, mãe, pai, marido, irmão, o que é que você gosta? Continue fazendo as coisas que você gosta, para que, em vez de um deprimido, não sejam dois em casa. Então, você que cuida também precisa tomar conta de sua saúde. Você que cuida, você que está em casa, envolvida naquela realidade de uma depressão, também precisa olhar para as suas necessidades. Porque se ela esquece dela, como é que um doente vai cuidar do outro? Né? O que é que você gosta? Sugerir acompanhamento psicológico e médico, se for o caso, né? Lembrando de perguntar, isso aqui também que eu estava me lembrando. Perguntar sobre o profissional que acompanha, se tem possibilidade de um tratamento homeopático, que é para a vida, tratamento natural também. Então, na fase que aquela pessoa está bem, vamos investir também em homeopatia, se puder, em acupuntura, em coisas naturais, né? Que são sempre positivas, se a pessoa tiver condição, se o médico também orientar. São coisas que ajudam a gente a manter um estado de equilíbrio. Aí, com relação ao passo à distância, eu até falei nessa semana, na nossa reunião final, a gente tem que entender o poder do passe à distância, que eu só vou passar rápido. Aqui no livro, nos domínios da mediunidade, é possível o passe à distância? Olha, o passe à distância, como se fosse um espírito, dando também dos seus fluidos, e uma pessoa encarnada, mentalizando uma outra pessoa que está em um outro lugar. Então, no livro, nos domínios da mediunidade, o que a gente encontra? É possível o passe à distância? Sim. Desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio,
favorecendo a realização. E a prece silenciosa será o veículo da força curadora. Por isso que a gente precisa alertar as pessoas que mantenha seu coração aberto, mantenha seu coração em prece, porque o pessoal do passe está lá. Se você estiver aqui com o coração fechado, se você estiver aqui, está aqui na sala do AE, mas está pensando no bife que vai comer, está pensando na conta que tem que pagar, aí não adianta. É a mesma coisa de estar embaixo da chuva com guarda-chuva. Aquela água não vai pegar em você. Ou seja, você está perdendo uma grande chance de se beneficiar porque você não abriu a portinha para que os benefícios do passe penetrem, né? Aí Kardec fala na Gênese assim: sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila, ou seja, nosso perispírito assimila com facilidade os fluidos espirituais, como uma esponja se embebe de um líquido. Pensa aí numa esponja e a água, quando você bota a esponja dentro da água, ela suga tudo. Então, como o perispírito tem a mesma essência dos fluidos espirituais, a gente consegue sim assimilar os fluidos espirituais com tranquilidade. Aí, esses fluidos, atuando esses fluidos sobre o perispírito, ou seja, o perispírito, reage sobre o organismo material, sobre o nosso corpo, com quem se acha em contato molecular. Meu perispírito está ligado ao meu corpo, molécula a molécula. Então, quando um fluido espiritual é assimilado pelo meu perispírito, o meu perispírito está ligado ao meu corpo físico. Então, esse fluido espiritual pode sim influenciar de forma positiva o meu corpo físico, me ajudar no meu corpo físico. Aí Kardec conclui: se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são fluidos bons, eu vou sentir um bem-estar. Mas se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Então, os fluidos espirituais, eles são incorporados, vamos dizer assim, assimilados pelo nosso perispírito, e o nosso perispírito que está ligado ao nosso corpo físico, molécula a molécula, o perispírito interfere no corpo físico. E aí, eu posso conquistar doença ou eu posso conquistar saúde. Aqui é uma passagem bíblica, aquela do servo do centurião, em que houve uma cura à distância, narra lá em São Mateus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Aí Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E o centurião falou essa fala que é conhecida por muitos e é repetida nas missas: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados sob o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai. Vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ou seja, ele sabe o que é dar ordens. Então, se Jesus desse uma ordem, os subordinados de Jesus iriam cumprir. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes em verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus, então, disse ao centurião: vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Aqui eu tinha pegado essa passagem, a cena do filme, 2 minutos também, mas eu não sei se vocês querem ver ou não. Quer? É só a cenazinha. Queremos. Eu quero. Imagina. É 2 minutinhos. E os servos saíram e convidaram todos que encontraram, os bons e os maus. Sabe quem é? Então, o casamento estava repleto de pessoas.
Desculpe importuná-lo, Rabi. Mas eu gostaria de lhe pedir um grande favor. Eu tenho um criado em minha casa. Eu o quero muito bem. Ele é bom, é cuidadoso, é mais um filho que um criado. Está muito mal. Morrendo, eu temo. Rabino, com toda humildade... Você quer que eu vá à sua casa? Está bem. Eu irei com você. Não. Eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu sei que se disser uma palavra, meu criado será curado. Eu sou um homem da autoridade. Eu mesmo tenho autoridade sobre 100 soldados, e se eu disser a algum deles, faça isso, eu sei que ele fará. E se eu disser a outro, vá ali, eu sei que ele irá. Eu não preciso ver. Eu sei. Então, se for o bastante dizer uma palavra, que assim seja. Vocês ouviram este homem? Eu não encontrei tanta fé entre o povo de Israel. Pode ir. Sua fé curou seu criado. Então ele é amigo dos romanos. Suas ordens mudam. Décio! Vamos para casa! Está tudo bem! Marcos está bem, seu criado está curado! O quê? Venha, vamos! Venha ver por você mesmo! Vamos para casa! Ai, bonito, né, gente? Então, o passe, que é também feito dentro do trabalho do AE, ele é muito eficiente. Pode ser cada vez mais eficiente. E aqui, sugestões, né, que são sempre oportunas para a gente falar com as pessoas que estão passando por isso. Investimento no bem. Quando praticamos o mal, nós desequilibramos a harmonia cósmica e nos endividamos perante a lei. Quando não fazemos o bem, permanecemos estacionados e às vezes comprometidos por sermos cúmplices do mal. É sempre recomendável incentivar a prática do bem para que o indivíduo possa angariar merecimento e se reequilibrar com a lei. Então, quando a gente faz o mal, a gente não está prejudicando só aquela pessoa, a gente está desequilibrando essa ordem universal. Quando a gente faz o bem, a gente está reequilibrando. E aqui eu trouxe uma frase de Joana, do livro Vitória sobre a Depressão. Os pensamentos e atos são flechas disparadas em direção do futuro. O que a gente fizer, pode saber, vai ter repercussão logo adiante. Então, quando a gente faz o bem, a gente está conquistando merecimento para os nossos desafios futuros. E oração é sempre uma recomendação oportuna. Orar por palavras ou orar por ações. Porque a gente pode estar em estado de oração mesmo sem pronunciar palavras. E a nossa última fala é uma passagem de Jesus, que fala sobre alegria. Jesus nos disse, lá como narra o Evangelho de João, como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E olha por que ele nos disse essas coisas. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A gente
Quando a gente fala em depressão, a gente lembra, né, desse estado de alegria, buscar essa alegria sadia. É a alegria que vem da prática do amor desinteressado, da prática do bem. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu já encerrei. Ô, Lore, eu só quero comentar uma coisinha, voltando, quando você falou sobre os familiares, a orientação dos familiares. Um outro ponto muito importante na orientação dos familiares é a forma de falar com aquela pessoa, a forma de agir com aquela pessoa. Porque, às vezes, nós, por ter no contratempo do dia a dia, no corre-corre, acaba falando de maneira que soa para aquela pessoa que já está depressiva uma voz agressiva, uma voz retrucando ela, e ela acaba oprimindo pelaquilo. Então, é muito importante os familiares saber dessa forma. Um outro ponto também é o ponto de manipulação, porque se um familiar estiver cuidando daquela pessoa depressiva, não ficar atento, tem que ter um meio termo nele, né? Ele pode manipular uma situação de não querer tomar medicação, de não querer tomar um banho, de achar que está dessa forma, e aí acaba fazendo papel de bonzinho para comover o coração do outro que está cuidando. Então, assim, tem que ter esse discernimento dessas duas formas. A forma de falar com a pessoa que está naquele processo depressivo, né? E a forma de reconhecer quando há manipulação. Não é que todos manipulam, não, viu? É uma forma que, às vezes, tem uns que manipulam. Então, assim, tem que saber manipular, tomar medicação, manipular até para ele não querer o progresso dele mesmo, para si próprio. Verdade. Se esse familiar pudesse ter... Né? Como se a pessoa estivesse se boicotando, assim. É assim, como eu já relatei para vocês, e eu sempre digo que vocês são a minha família, é uma extensão da minha família, então eu compartilho muito, muito da minha vida com vocês. Eu estou passando por um processo em que minha mãe está em depressão, né? Então, isso que o Tinho falou é muito importante, é a gente estar atento aos detalhes, né? Por exemplo, minha mãe não chega a esse estado de não querer tomar o remédio, de não tomar banho. Não, ela faz todas as atividades. Mas ela fica muito assim: esse remédio não está me fazendo bem. Ah, porque ele está me deixando assim. Ah, porque isso? Sabe? Reclamona, reclamona. E aí, essa semana, eu peguei o evangelho e falei: vamos sentar aqui, mãe, vamos bater um papo. E aí, li algumas partes do evangelho para ela. E aí, eu acho que a gente tem que buscar artifícios para poder levantar, para poder tentar ajudar no sustento da pessoa, né? Porque não é só nessa questão física, assim, de não vai tomar um banho, não vai comer, não vai isso, não vai aquilo. É a própria autoestima da pessoa, porque a medicação faz sua parte, mas o psicológico do indivíduo também tem que ser trabalhado, porque você tem que empreender esforço para melhorar, né? Então, assim, está sendo uma batalha. Mas assim, eu sinto Jesus a todo momento segurando na minha mão, sabe? Comigo ali junto. Não está sendo fácil, mas eu sei que a gente vai vencer, sabe? Eu sei que tudo está certo no final. Exatamente. Perfeito. Nicinha levantou a mão ou é daquela outra vez? Ou a mão ficou da outra vez? Não, levantei não, foi da outra vez. Tá, que aí ficou marcadinho. Então, Patinha, fala, Patinha. Oi, gente, Lore, a aula de hoje foi muito importante, viu? Muito boa. Parabéns pela sua organização. Não é aula, né? É um bate-papo. A gente acaba tendo uma aula que você vai organizando a ideia na cabeça, né? Sim, mas eu só gostaria de colaborar assim, com uma situação. A gente precisa, acho que nós todos, e o paciente, antes dele entender que ele tem sinais de depressão, ele buscar os meios primeiro para se cuidar. Porque é aquela questão, nós conhecemos o nosso corpo, a gente sabe que eu não estou bem, e você vai colocando no trabalho, no estresse e tal, e você vai colocando nisso. Olha uma situação que aconteceu. Eu tenho uma amiga, alguns amigos, e dentre eles uma amiga que mora em Tapetinga, que ela começou a sentir desânimo. Essa pessoa não queria
sair de casa para nada, não queria se levantar nem para trabalhar. Tinha essa dificuldade da preguiça de levantar, tomar um banho, trocar de roupa para poder ligar o computador para trabalhar em casa. Essa questão da pandemia mexeu muito com ela. A pessoa ficou em pânico. E aí ela começou a ficar com desânimo, sem vontade de comer, se sentindo fraca. Ela começou a ter vários sintomas que ela já entendeu que já era depressão. Aí ela tem preconceitos com relação à medicação. Se ela tomar medicamento, ela já vai ficar dependente, vai ser vista como aquela pessoa doente, né? Então, assim, a própria preconceito para com a medicação que ela precisaria tomar se fosse o caso. E aí ela fez uma história. Ela fez uma história, um livro com todos os momentos, de começo, de adiantamento, de como é que ela ia ficar. E eu falei para ela, moça, primeiro faça os exames, veja o que você tem, veja quais são as situações aí que pode ser. Depois, se for diagnosticado, vamos cuidando aos poucos, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que é psicóloga e eu indiquei para ela e tudo mais. Resultado, gente. Ela veio para a Conquista e fez uns exames. O resultado saiu hoje de manhã. Ela simplesmente assim, está com anemia. O médico passou uma medicação para ela, já começou a tomar e já viu uma melhora. Olha Então, para olha isso. só, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ver os caminhos, porque tem várias coisas. A gente precisa entender os sintomas do que possa vir a ser. É que nem ansiedade. A pessoa não acha que está com ansiedade, porque acha que a ansiedade é só o acelerar das ideias, né? Do querer demais as coisas de ontem para hoje, essas coisas. Mas não é. Tem sintomas que levam à ansiedade. Tem sintomas que levam à depressão. E aí a gente precisa ter esse cuidado de fazer esse diagnóstico orgânico com nossos médicos, para que a gente possa, juntamente com a questão espiritual, de equilíbrio emocional, mental, de busca em Deus, de bom ânimo, fazer esse casadinho, esse equilíbrio, para que tudo corra bem, espiritualmente e organicamente. Porque senão a gente acaba adoecendo sem necessidade, a gente acaba se conduzindo a uma doença, né? E aí vai entrar todas essas questões que foi muito bem abordado, né? E a questão familiar é muito importante. A mãe dela já estava a mãe dela bem idosa, a mãe dela já estava já desesperada, imaginando ela ficar prostrada numa cama e não saber como lidar com a filha, né? E Então, depois não era nada daquilo. não, hoje de manhã ela recebeu o diagnóstico e a medicação. Quando chegou lá, eram as 10h30 da manhã, já comprou o remédio, tinha que tomar antes do almoço. Tomou antes do almoço, tomou agora à tarde, e hoje, 6 horas, me informou que parece que a primeira dose, as primeiras doses da medicação, parece que tirou com a mão metade das dores dela. Incrível. Então tem essas questões para a gente observar, né? E entrar nessa questão toda que a gente adentrou aí, mas fazer esses pré-diagnósticos nossos mesmos, com mais assertiva, né? Para não trazer uma doença maior posterior. Era só isso. Bem lembrado, Patinha. Perfeito. Amei. Alguém mais quer falar? Luquinhas! Luciana saiu, porque vai ter debate hoje, gente. Ela deve estar na correria também. Ela ficou até agora. Luquinha, seja um porta-voz aí, amor, e fala qualquer coisa pra gente ouvir sua voz. Só vou falar uma coisa, eu amei, viu? Sensacional. Principalmente isso que você trouxe no final, né, Lori? Com as imagens, algumas cenas de Jesus, a gente sempre repete isso, eu acho que é sempre muito valioso estar pontuando isso. No lugar do atendimento fraterno, acho que é o recurso mais valioso que a gente tem para compartilhar com o participante, com o familiar, trazer essas cenas para o encontro e convidar também os participantes a refletirem sobre essas cenas em casa. Gostei muito, viu? Perfeito, Luquinhas. Aí, como o Lucas falou, traga na hora do diálogo com essas pessoas, traga essas cenas, traga essas imagens, fale das parábolas, né? Fale da presença de Jesus concreta aqui na Terra, porque isso tem um poder terapêutico enorme no nosso coração. É profundo, né, Drisa? Toca o coração. E eu queria só fazer um comentário aqui, que no dia que eu fiz a entrevista com Rose,
eu não, Rose fez a entrevista, eu assisti com ela, a paciente relatou uma situação de, assim, do efeito do passe, e ele foi lá, aplicou o passe, essa pessoa não vinha dormindo, e nesse dia que esse passista esteve lá e fez esse trabalho, ela disse que ela dormiu, Rose, se eu não estiver enganada, ela falou 12 horas. Então, só lembrando, gente, essa questão que Lori Isso trouxe mesmo, bem, né? não foi, Foi um Rose? tempo bem longo, assim, ela já Foi. não dormia muito bem. E depois do passe, ela conseguiu relaxar e dormir, assim, 12 horas, que inclusive eles ficaram preocupados, né? Mas, assim, a importância do passe, né, é muito, muito, muito bom mesmo. E só lembrando, é isso que você falou, Lori, que o nosso perispírito, ele está ligado célula por célula, né? Então, o que vier de bom de lá, que ele absorve, nós vamos também, nós só seremos beneficiados. E a gente deve crer nisso aí. Eu vejo nas irradiações o retorno que a gente tem, porque nas irradiações é o passe à distância. Então, a gente tem muito retorno de pessoas que falam, olha, depois daquele dia, depois que vocês irradiaram, a pessoa ficou assim, assim, assim. E aí a gente sempre recomenda que quando vai fazer um passe à distância, para a gente avisar, para que o outro também esteja receptivo, para que funcione igual naquele desenho que você mostrou. A espiritualidade está aqui, né? Transmitindo o fluido dele para a gente, e a gente, nessa doação de amor, vibrando, mentalizando a outra pessoa lá longe, e isso aí chega. Eu só associo essa oração, sabe o quê? A oração que os pais fazem para os seus filhos. Quando a gente está aqui agoniado, pensando no filho da gente, que está longe, que a gente começa a fazer a nossa prece, chega lá. Chega lá. Tenham certeza disso. Então, é nesse tipo de doação que a gente tem que fazer para esses pacientes à distância. Era só isso. Minha filha. É isso mesmo, Xará. Eu estava me lembrando disso. Quantas e quantas vezes eu faço isso para os meninos? E lembrar que Jesus tem os mensageiros dele, né? O centurião sabia. Então, tem os intercessores que vão lá cumprir as ordens, né? Luquinhas? Agora, acabou que era exatamente isso que o Dionísio comentou. Assim, só para compartilhar também uma experiência, eu vou ser bem breve, que eu já vi que nosso tempo passou um pouquinho. No próprio AE, a gente teve uma experiência que eu achei que foi bem interessante, assim, em um dos atendimentos que nós fizemos, a Lu e eu, se ela tivesse que seria até bom para poder complementar mais, que eu tenho feito um exercício que obviamente não é protocolo, mas quando é possível, eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou e acaba sendo bem proveitoso, de, enquanto o Luciano faz o atendimento, que eu estou em silêncio, eu vibro pelo participante. E aí teve uma vez que eu achei bem interessante, assim, que a gente não falou nada. A pessoa ela foi falando, e aí chegou um momento que ela pegou e parou, e falou assim, eu tô me sentindo tão bem, tô com a sensação de que tirou um peso de minhas costas enorme. É lógico que teve o efeito da catarse, né, dela ter falado, mas eu acho que tem um pouco disso também, da gente ver a manifestação aí dos efeitos do passe. Só isso. Perfeito. Você deu um passe. Você ficou na irradiação, enquanto você sustentou espiritualmente aquele momento também. Lu está falando, está envolvendo ela com as palavras, ela também está falando, está colocando para fora o que está preso, e enquanto isso você está em prece, aí você vê como é tudo harmônico, né? E aí, com essa sustentação, a pessoa se sente bem. É o que Kardec falou, quando os eflúvios são salutares, a gente sente o bem-estar. Quando são eflúvios maus, a gente sente o mal-estar. Então, que a gente possa ter essas convicções do alcance, das possibilidades de êxito,
da abrangência desse atendimento espiritual, não é só entrar numa sala e falar do evangelho, primeiro porque isso não é só, né? Mas não é simplesmente isso. E uma coisa que fica martelando na minha cabeça é que o AE está acontecendo todos os dias da semana. O trabalho é feito todos os dias da semana do ponto de vista espiritual, sabe? Não é só aquele momento, é a cereja do bolo, é quando a gente se encontra, se reúne ao vivo ali, se vê e conversa, e reflete juntos e discute, mas todo mundo ali está sendo envolvido a semana toda. Todas aquelas pessoas que estão confiando no trabalho, que fizeram a inscrição, que estão com o nome ali, elas estão sendo acompanhadas pela espiritualidade a semana toda. Ali é só o momento em que a gente consegue materializar um encontro, mas o negócio já está sendo feito todos os dias da semana. Que a gente tenha essa consciência, sabe? Dos benefícios que vêm para quem trabalha, para quem participa, a importância do trabalho de quem está no passe, é aquele trabalho que a gente pensa que é invisível, mas na verdade ele é visível, porque ele vai ser sentido, inclusive, no corpo das pessoas. É um trabalho visível. Então, que a gente possa valorizar todo o trabalho que é feito, todos os setores, e entender o grande poder, o alcance que esse trabalho pode ter na vida de cada participante do AI. Tá bom, meus amigos? Então, vamos, né? Vamos encerrar? Comer nosso pão de sal com manteiga.